A paz do Senhor para a igreja. Bem, queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta noite memorável, esta noite muito importante para a igreja, que é a posse dos novos servos e ministros para um biênio, onde estarão servindo ao Senhor com o que tem de melhor. Eu quero louvar a Deus por tudo. Quero, no primeiro momento, ser grato a Deus pelo convite, pela confiança do vosso pastor Carlos Henrique. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança, que tem nos dado de assumirmos esta tribuna num culto tão importante quanto este. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, que Deus continue abençoando ele, toda a sua família, a esposa na recuperação, e que a bênção esteja sobre também os filhos, em nome de Jesus. Quero ser grato a Deus também pela recepção de toda a igreja, pelo carinho dispensado a nós. Neste momento quero fazer menção também da minha digníssima esposa, irmã Alikele. O Senhor tem nos dado a graça, a bênção de estarmos um bom período caminhando juntos. Esse ano faz 15, Esse ano faz 15 anos que estamos juntos pela misericórdia do Senhor. Deus tem sido bom para conosco. Quero louvar a Deus. A Lara já foi. Ela estava esperando esse momento, assim, pacientemente. Mas Deus deu ela a vitória, ela foi. O Arthur tem 12 anos, fazer 12 anos agora. Ele decidiu acompanhar a avó no culto na Assembleia. Chegou na porta da igreja e falou: vou ficar aqui. Eu falei assim: meu Deus, como é que eu faço? Mas aí eu vi que a avó estava solitária, deixei ele lá. Mas que bom, irmãos, estar na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe esta noite. Quantos ainda desejam ouvir mais a voz do Senhor? Amém, queridos? Nós já ouvimos através dos louvores. O Senhor vem nos falando de maneira poderosa a respeito do chamado. E eu quero, nesta noite, compartilhar com você, não algo novo, mas aquilo que você já sabe, Aquilo que você conhece e que com certeza o vosso pastor já vem vos ensinando há tempos. Portanto, só quero ser um porta-voz de Deus para nos lembrar. Assim como Deus deu a lei para Moisés de novo, Deuteronômio, a repetição da lei, nós estaremos aqui fazendo menção nesta noite. Quase que eu me esqueço, está nos acompanhando ali a Beatriz. Beatriz é filha do pastor vice-presidente do nosso ministério, pastor Sid Clay, e nos dá a honra da presença, Deus abençoe, viu, Bia? Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Eu quero meditar numa palavra com os irmãos, em nome de Jesus. Capítulo 5, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, o Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 11 como base dessa argumentação, dessa ministração. Versículo de número 11, para que você possa acompanhar. Diz assim o texto. Percebo que os irmãos já encontraram. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vou ler mais uma vez. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Permaneça com a Bíblia aberta para que você possa acompanhar nesta noite aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Queridos e amados irmãos, igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, é com muita alegria que o Senhor nos conduz esta noite para a proposta de sermos servos. Toda a nossa história, toda a nossa vida não teria nenhum sentido se nós não entendêssemos a necessidade de servir a Deus. Portanto, querido, é de extrema importância, melhor dito, que tenhamos a consciência de que o melhor é servir ao Senhor. O texto que acabamos de ler
Se você perceber e se você ler os versículos que antecedem esse texto, ou o contexto deste texto, você vai perceber que há um mover de Deus, há um milagre, há uma bênção de Deus estabelecida por meio de um chamamento ao serviço. O ministério de Jesus foi um ministério bem curto, 3 anos e meio aproximadamente, e quando ele começa a ministração a respeito da mensagem do reino, ele traz uma mensagem muito interessante. Ele diz: é chegado o reino dos céus. Em algum momento ele disse que o reino dos céus estava ou está dentro de nós, porque a proposta do Senhor era estabelecer o reino, não uma nova religião, não uma nova perspectiva, mas estabelecer um reino espiritual. Mas para que esse reino fosse estabelecido, o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério convocando, chamando alguns para fazerem partes como líderes, para serem apenas, no primeiro momento, discípulos, e um discipulado aproximadamente de 3 anos e meio, para que estivessem prontos a servir e dar continuidade ao ministério e ao reino e à mensagem do reino dos céus. O ministério de Jesus foi um ministério profético, um ministério de curas e milagres, um ministério de salvação. E ele mesmo disse, quando ele pegou o livro do profeta Isaías e ele abriu o rolo, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Portanto, a necessidade da unção do Espírito Santo, mesmo ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo, e mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Portanto, a necessidade da ação do Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus, e ele ungiu, e através da unção do Espírito Santo, ele começou a pregar, curar, libertar os cativos. E a Bíblia diz que ele sai à procura de discípulos e de servos, de líderes, ou que seriam posteriormente líderes, para dar continuidade ao ministério de Jesus, a esse reino que já estava estabelecido, a esse reino que já estava posto diante dos homens. Não um reino carnal, mas um reino espiritual. Diga comigo: reino espiritual. O reino carnal já estava posto, Roma estava governando. A proposta não era esta, apesar dele ter sido mal compreendido e por algum momento ameaçado de morte ainda na sua infância. Mas a proposta não era um reino terreno. E ele diz que o reino dele não é dessa terra. O reino dele era espiritual, não era o reino deste mundo. Então o Senhor, à procura de líderes e servos para dar continuidade ao seu ministério, porque ele sabia que o tempo era determinado, já estava estabelecido, que ele teria que voltar para o Pai. Ele passa a procurar homens para serem líderes e serem discípulos, para que estivessem junto dele, para aprender de fato o que é de mais valoroso no reino de Deus. E ele ensina não somente com palavras, ele também ensina com atitudes, e os discípulos estão ao lado de Jesus para aprender com ele. Que maravilha aprender com Jesus. Eu quero abrir um parênteses para dizer a nós que estamos aqui esta noite: a melhor coisa que alguém pode ter é a oportunidade de aprender com Jesus. O Senhor tem dado oportunidade, as portas estão abertas para que possamos aprender a mensagem do seu reino. E a Bíblia diz que nessa busca e nessa procura, ele passou por alguns lugares, e em um dado momento ele passou numa alfandegaria e ele viu um homem chamado Levi. Ele disse: Levi, segue-me. A Bíblia diz que Levi largou tudo e seguiu ao Senhor. Num outro momento ele passa na beira da praia, e é exatamente o texto que acabei de ler, e é aqui que eu quero segurar um pouquinho. E ele, de longe, ele observa que há alguns homens trabalhando à beira da praia. A multidão está apertando. O capítulo 5, versículo 1 diz que a multidão estava a apertá-lo para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava sedenta, a multidão estava querendo ouvir a palavra que vinha de Jesus. Digo de passagem, ele não pregava como os fariseus, ele não pregava como aqueles doutores da lei,
A mensagem de Jesus era uma mensagem empolgante, cheia de vida, porque ele vivia o que pregava e não pregava para poder que os outros vivessem. Portanto, a essência do evangelho está em viver o que prega e pregar para viver. Essa é a diferença. Os hipócritas fariseus pregavam, mas não viviam o que pregavam, e por vezes se colocavam diante da porta como empecilho aqueles que queriam de fato chegar-se ao reino de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus pregava diferente. A mensagem dele era viva, a mensagem era eficaz e produzia mudança de vida através do efeito da ação do Espírito Santo de Deus. O escritor aos Hebreus diz que esta palavra é tão poderosa que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que ela tem o poder de adentrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e está apta para entender, compreender, deduzir, interpretar todas as ações dos sentimentos humanos mais profundos. Assim a palavra de Deus é. Portanto, o Senhor Jesus pregava como alguém que entendia de fato o poder da mensagem. E quando ele passa à beira da praia, ele percebe que tem homens trabalhando. Ele percebe que alguns homens estão lavando as redes. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 12, diz que eles também consertavam as redes. E ele observa de longe, apesar do aperto da multidão, porque o texto diz que a multidão apertava ele, mas o Senhor de longe percebeu que alguém estava trabalhando. Olhe para cá para você entender algo. O Senhor Jesus, quando ele vai chamar alguém para o serviço do ministério, digo de passagem que ministério não é passageiro, ministério é algo eterno. Quero lhe dizer que as ações humanas são passageiras, ministério é algo que não passa. As pessoas passam, as pessoas nascem e morrem, mas o ministério espiritual permanece. Você precisa entender esta verdade. Deus vos chamou para um ministério, para o reino espiritual, que não é passageiro, é eterno. Pode se passar gerações, mas o ministério, o reino de Deus permanecerá firme. Ainda que esta geração passar e outra virá após nós, o reino de Deus permanecerá estabelecido, porque ele é eterno. Você crê nesta verdade, querido? Você pode levantar a tua mão e aplaudir ao Senhor, glorificar a Ele nesta noite. Aleluia. Portanto, o Senhor Jesus, ele olha para aqueles homens e ele percebe que eles estão trabalhando apesar do aperto da multidão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus não chama pessoas desocupadas. Todas as vezes que ele quer chamar alguém para o reino, é alguém que está ocupado em alguma coisa, é alguém que está desejoso, é alguém que quer fazer. Eles estão lavando, eles estão consertando redes. Por quê? Porque eles trabalharam a noite inteira. Estes homens, Pedro, André, Tiago e João, filho de Zebedeu, esses homens estavam trabalhando ainda à alvorada do dia, pela manhã, mas eles estavam vindo de uma noite de trabalho e de uma noite frustrada. Não haviam pescado nada, e Jesus está olhando de longe e ele percebe, eles estão trabalhando. Portanto, a chamada para o serviço se dá que ele chama pessoas que estão ocupadas no seu reino. Querido, talvez você pode dizer, pastor, não estou entendendo, talvez eu não estou exercendo nenhum ministério, mas o Espírito do Senhor, que sonda as profundezas do coração, viu dentro de você a necessidade, a vontade, o desejo de servir a Deus. Talvez você não está ocupando com as mãos, mas a tua mente está ocupada. E quando você está lá na tua casa, quando você fecha a porta do teu quarto sobre si, você dobra os joelhos e você apresenta os ministérios, você ora e você diz, Deus, quando eu tiver uma oportunidade, o Senhor permitir-me, estarei servindo. E é isso que está acontecendo aqui esta noite. Deus olhou para você e ele viu o desejo de serviço. Ele viu que alguns já estão trabalhando, mas ele viu que outros têm um desejo, e iluminou a diretoria, todo o conselho, para que indicasse o teu nome, para que você fizesse parte
atitude de algo nobre, querido. O reino de Deus é nobre. Eu preciso que você entenda algo aqui esta noite. Assim como é importante, quem sabe, você participar de uma grande empresa, participar em grandes patamares da sociedade, o reino de Deus é maior, é melhor, querido. Eu preciso que você entenda algo esta noite. Estar disposto a servir a Deus é algo nobre. Você já imaginou que o Senhor te chamou como representante de um reino espiritual e te fez como sacerdote deste reino? O Senhor te chamou aqui esta noite e Ele me trouxe aqui para lhe dizer que é nobre o que Ele tem colocado nas tuas mãos aqui esta noite. Aleluia, aleluia. Não há posição que seja mais importante no reino de Deus. Todos são importantes, desde o recepcionista, a liderança da presidência deste ministério, cada um na sua responsabilidade. A minha Bíblia diz, e a sua também, que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. A um Ele dá 5, a outro Ele dá 4, a outro Ele dá 2, mas cada um segundo a sua capacidade. Querido, entenda uma coisa, não é uma questão de ser mais ou menos, é uma questão de capacidade. Pastor, como é que a gente percebe isso? Não é você que percebe, é Deus quem vê, é Deus quem enxerga, e Ele entrega a cada um conforme tem condição de exercer. Deus jamais vai cobrar de você algo que você não tenha condição de dar. Se Deus te deu 4, receba, e você vai gerar 8 para a glória de Deus. Mas se Ele lhe entregou 2, multiplique isso, entregue 4, porque Ele te chamou para isso. Levante a tua mão e adore o nome de Jesus, por favor, querido. Aleluia. Deus não chama ninguém desocupado, querido. Deus chama sempre alguém que está ocupado e preocupado com o reino. A minha Bíblia diz, e a sua também, que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. A minha Bíblia diz que Moisés apacentava ovelhas. A minha Bíblia diz que Gideão malhava trigo no lagar e Eliseu arava a terra. Homens que mudaram e fizeram a diferença. Deus não chama desocupado, Deus chama alguém que está preocupado com o reino. Aleluia. Está se ocupando com o reino? O reino de Deus te preocupa? O reino de Deus te ocupa? Então o Senhor está te vendo aqui esta noite. Ele já enxergou você aqui esta noite. E a liderança que foi empossada aqui, o Senhor demonstrou isso de forma clara. Sabe por quê? Antes dele te colocar de forma exposta ao público, Ele já te viu lá no campo, lá no oculto, no escondido. Deus já te viu, te enxergou, e por isso Ele te chama. Antes que você seja apresentado, Deus te enxergou lá atrás, no escondido, Camila. Antes que você seja colocado diante dos homens, Deus já percebeu o teu desejo no anonimato, querido. Entenda isso. Você só veio até aqui porque Deus te viu nas escondidas. Você só está aqui porque Deus te enxergou orando pelas madrugadas. Você só está aqui porque Deus viu a sua preocupação em fazer algo para o teu reino. Portanto, Deus não chama pessoas desocupadas. Deus chama as pessoas que estão trabalhando apesar das frustrações, apesar das crises existenciais, apesar das lutas. Esses discípulos que aqui estavam haviam sido decepcionados naquela pescaria a noite inteira e não pescaram, não pegaram nada. Mas a Bíblia diz que eles lavavam a rede e eles consertavam a rede, dizendo: à noite a gente volta. Não deu certo hoje, não quer dizer que não vai dar certo à noite de novo. A gente não vai parar. Eu preciso lhe dizer que não é porque uma coisa não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã, querido. Ninguém acerta todas as vezes. Estes homens eram pescadores, eles sabiam exatamente aonde buscar o peixe, mas aquela noite não deu certo, deu tudo errado. Mas o Senhor chegou e disse: olha, não é no vosso tempo, é no meu tempo. Não é do seu jeito, é do meu. Então faz o seguinte: volta, mar alto. Senhor, o dia já amanheceu, a gente pesca na madrugada, mas de dia assim, volta, mar alto. Aleluia. E eles disseram: Senhor, sobre a sua palavra lançaremos a rede. O segredo não está aqui, querido.
O segredo não está na confiança do meu braço. O segredo não está na experiência que tenho. Com todo respeito ao estudo, com tudo isso que temos e sabemos que é importante. Mas o segredo do milagre não está na capacidade humana, pastor Carlos Henrique. O segredo no reino de Deus não está naquilo que eu possa fazer com as minhas mãos. Mas quando eu entrego tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, toda aquela construção que tive, coloco diante do Senhor, sobre a palavra dEle, não importa se é no tempo certo. O fato é que o milagre vai acontecer, ainda que não seja no momento certo que alguém acha que deveria ser. Eles saíram pela manhã, o dia já estava claro, e ele diz: faz chamar alto e vamos lançar de novo a rede. Senhor, permita-me uma palavra. Sim, Pedro. Pescamos a noite toda e não deu nada. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Às vezes a gente tenta por várias vezes. A gente luta, a gente corre. E a gente diz: Senhor, não vai dar certo, eu já tentei. A noite inteira eu trabalhei, eu investi, eu corri atrás, eu fiz tudo aquilo que podia fazer. Mas, Senhor, sobre a sua palavra, eu vou tentar de novo. E eu vou lançar a rede, porque eu não dependo daquilo que sou, daquilo que penso, daquilo que eu acredito ser, mas eu sou direcionado pela tua palavra. Portanto, Deus está à procura, chamando servos que estejam dispostos a ouvir a tua voz e depender da palavra dele para fazer o que ele quer que façamos. Aleluia. Pastor, a pandemia ainda está aí. E para piorar, ainda tem a guerra. O que será? Sobre a sua palavra, lançaremos a rede. Eu preciso liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida aqui esta noite, querido. Com base na palavra, que o Senhor está cuidando de tudo. Querido, apesar das crises à nossa volta, apesar do nível altíssimo de crise, nós somos guiados não pelo reino eterno. Apesar de estarmos submissos a Ele, o nosso reino não é deste mundo. Quem guia a nossa vida é o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Sabaote, o Deus que vence as guerras e as batalhas. Aleluia. Em que reino você está? A quem você está servindo? Aleluia. Serve a Deus de verdade. Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Senhor, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Todo projeto de Deus envolve pessoas que se dispõem a entregar totalmente a Ele. Você crê que Ele faz na tua vida? Você crê que Ele realiza? Portanto, querido, receba de Deus a força necessária para este período estabelecido de 2 anos que Deus tem colocado sobre a tua vida como líder. E a igreja que acompanha, e a igreja que está junto, receba a unção do Espírito Santo para compartilhar, para fortalecer em oração, em jejum. Esteja junto, por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós estabelecido, e Ele nos chama para sermos servos e súditos do seu reino. Aleluia. A Bíblia diz que eles lançaram a mar alto. E quando eles lançaram a rede, eles não conseguiam puxar a rede. E eles precisaram chamar ajuda. E eles gritaram para os barcos que estavam mais próximos, dizendo: vem, ajuda a gente. E eles não conseguiam puxar a rede. Por quê, pastor? Porque sobre a palavra de Deus as coisas acontecem. Sobre a ordem de Deus as coisas mudam. Sobre o direcionamento de Deus as coisas acontecem. Querido, entenda algo esta noite: não é pela tua estratégia, não é por aquilo que você sabe de força humana, mas pelo direcionamento de Deus. Pela estratégia humana, aquele momento não era a hora da pescaria. Aquela hora os peixes não viriam. Mas Jesus disse: eu já preparei o cardume certo, porque eu é quem mando, eu é quem estou no controle. Os céus e a terra e toda a natureza ouvem a minha voz e obedece.
Querido, recebe esta palavra. Assim como a natureza, assim como o céu, a terra, os anjos reverenciam a voz do Todo-Poderoso, não pode ser diferente com os servos dele. Eu ouço a sua voz e viverei um milagre de Deus na minha vida. Aleluia. Porque ele chama pessoas que estão dispostas, aleluia, que são ocupadas, que estão dispostas a obedecer e depender totalmente dele. Ele está chamando servos que são conscientes das suas limitações. Ele diz, depois que Pedro vivencia um milagre, ele olha e diz: ai de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isso é uma consciência de limitação, não é você. Você olha e diz: não fui eu que fiz. O pastor me direcionou para este cargo, mas eu não tenho. Sou limitado. Eu venho aqui em nome de Jesus lhe dizer: não é você. Deus quer usar você. Ele quer fazer algo através de você. Mas a estratégia ele já deu. O projeto já está estabelecido. Ele vai soprar na tua mente tudo aquilo que ele quer que você faça. As estratégias virão, pastor. Como é que virá? Não sei, por sonho, por revelação, não sei. O Espírito Santo te dará a sabedoria para o tempo certo, a palavra certa, para o conselho certo, o direcionamento certo. Porque o reino é dele, a obra é dele, a igreja é dele. E ele diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Você é o instrumento do Senhor. Onde está a igreja do Senhor aqui? Levante a tua mão, por favor, querido. A igreja de Jesus está aqui, e Ele vai realizar em você e através de você, porque a porta do céu está aberta sobre nós aqui esta noite. Aleluia, receba esta palavra em nome de Jesus. Deus precisa de pessoas que reconheçam suas limitações, que sabem do seu nível e que digam: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas impuras, mas a tua glória me alcançou. O Senhor te alcança aqui esta noite, querido. Não é o teu mérito, é graça. Está entendendo? Não é por aquilo que você acha que deveria, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é a graça de Jesus que nos alcançou e nos abraçou. Aleluia. Você está aqui, a graça. A graça te abraçou, querido. Sinta-se abraçado pela graça. E eu termino dizendo que Deus chama pessoas que estão decididas, servos, a segui-lo. A Bíblia diz que depois daquele episódio inusitado, o milagre não se explica, eles disseram, encostaram os barcos à beira da praia e desceram imediatamente e disseram: a partir de agora a gente vai te seguir. Deus está à procura de pessoas que estejam decididas a segui-lo. Independente da circunstância, eu sou de Jesus e Ele é meu. Independente da circunstância, independente do que dizem, eu sou de Jesus e eu não mudo. Apesar das crises, das minhas limitações, apesar das circunstâncias, eu sou de Jesus e Ele é meu. Se você não quiser, não tem problema, eu quero para mim. Se você não quiser me dar Ele, eu pego 2 vezes, não tem problema. Mas eu já decidi servi-lo, segui-lo incondicionalmente. Tem alguém aqui que quer ser assim? Servos do Senhor, decididos a segui-lo. E eu vou lhe dizer, o discipulado durou 3 anos e meio. E eles morreram seguindo Jesus, acreditando no chamado. Não é este evangelho que a gente vê por aí, dos holofotes, das fotos. Não. Morreram crucificados. Alguns esfoliados vivos, outros queimados em fogueira. Onde está a glória nisso aparente? Está a glória, não está na aparência. Quem olha para a cruz, um Cristo desfigurado, não vê glória. Mas a glória não está na aparência. Porque a minha Bíblia diz, 1 Coríntios 1:28, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem e perecem. Eu preciso lhe dizer, decidir seguir Jesus não é viver um evangelho de aparência, é viver um evangelho de verdade, de dentro para fora, uma regeneração, de onde o vento assopra e você não sabe de onde vem, mas ouves a voz e você decide, dentro de você o Espírito Santo testifica dizendo: é de Deus. É de Deus, aceita que é de Deus, aceita o direcionamento para a tua vida, servo do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.
que o Espírito Santo seja o teu guia, que Ele te ensine todas as coisas, e a liderança para este biênio nunca parte a liderança do Senhor Espírito Santo na tua vida. Pastor, qual o maior exemplo a ser seguido? O mestre por excelência, Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Pastor Carlos Henrique, muito obrigado. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Vem cá, pastor. Vem cá, irmã Likelly. Vamos orar. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor não tem rodeio não, irmão. Ela é objetiva, ela é direta. A palavra foi pregada nessa noite. Não fica preocupado em inventar desculpa para o Senhor, não. Ele sonda o seu coração. Eis-me aqui, Senhor. Ou não. A escolha é sua. A Likelly e o Wellington, assim como Carlos, Carlane, Elias, Aline e outros, um dia disseram: eis-me aqui, Senhor. Pode me mandar para onde o Senhor quiser. Porque tudo que eu conquistar nesse mundo, que o dinheiro paga, vai ficar nesse mundo. Mas o que eu conquistar para a eternidade vai me gerar o galardão na glória. Toma posse disso. Eis-me aqui, Senhor. Se está na hora de você largar aquilo que te prende nesse mundo e seguir a Cristo, não deixa para amanhã não, pode ser tarde demais. Eu não quero ousar aqui completar a mensagem de ninguém, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas a maior pesca de toda a história da vida daqueles homens, eles não levaram para casa, porque eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo Wellington, tua serva Likelly, sua família, seu ministério ali naquela cidade de Valadares. Ah, Deus, use com poder e graça os teus filhos. Derrame unção dobrada e redobrada sobre a vida deles, para a glória do teu nome. Obrigado porque eles deixaram a congregação do Senhor ali e vieram abençoar-nos aqui. Cuida daquela igreja, cuida daquelas vidas, daquele ministério. Esteja, ó Deus, abençoando a vida deles. A nós que aqui estamos e ouvimos essa palavra, seja aqui nesse templo ou em casa. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Passou da hora de deixarmos para trás aquilo que nos prende aos prazeres desse mundo e seguir ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta igreja, por esta liderança, homens e mulheres que disseram: eis-me aqui, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste tempo, que o teu nome seja para sempre glorificado. Oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Bênção tê-los aqui, viu? Pode se assentar, queridos. A gente está caminhando para o fim. Eu quero dizer que depois de uma mensagem dessa, se você ainda não levantou sua mão para pegar esse papel, tem alguma coisa errada aí. E esse papel vai estar comigo. Na verdade, eu vou deixar com o Florencio aqui na porta. Vem cá, Florencio. Na hora que você estiver indo embora, pegue ele. Mas não vai de embora não. Pega, volta, pega uma caneta, preencha e coloca aqui nos gasofilácios. Você que já pegou, pode depositar aqui a qualquer momento. A gente vai ter ainda essa semana, quarta-feira e no outro domingo, para que a gente possa formar as equipes. Senhor, eis-me aqui. Aquilo que eu tiver que largar para poder servir ao Senhor, eu quero fazer. Então, ao final, pegue com a nossa irmã Florencio, e aí você vai poder então fazer isso, para que nós possamos detectar quem é aqueles que querem servir. Tá bom? Eu não posso deixar de falar para você que amanhã o Ministério de Oração já começa a trabalhar com a primeira campanha dessa nova gestão. Estaremos orando 7 dias em prol dessa nova liderança, em prol da igreja, em prol da nação que vivemos e também por aquele momento triste que está acontecendo ali na Ucrânia, porque estão sendo atacados pela Rússia. Isso é
de conhecimento de todos. Devemos orar para que haja paz naquele lugar. Então, amanhã iniciamos uma jornada de oração, 7 dias de oração, 18h30 às 19h, aqui nesse templo. Meia hora de oração, meia hora de clamor, meia hora de busca. Então esteja aqui, sai do seu trabalho 6 horas, vem para cá, 6h30 às 7 da noite. Estaremos aqui até domingo, nesta campanha de oração. Você é o nosso convidado a estarmos juntos. Talvez você tenha uma demanda, tenha um motivo de gratidão, tenha um motivo a apresentar ao Senhor, como a gente vai continuar orando pelo Samuelzinho, outros mais pedidos. Venha, traga esse pedido, nós vamos orar juntos. Sim, irmã Hilda? Amanhã o ministério de oração, após então a nossa campanha, aqueles que desejarem estarão indo à casa da irmã Vera. É isso mesmo? Casa da irmã Vera. Muito bem, casa da irmã Vera, para ter um momento de louvor, de adoração, de comunhão, de compartilhar da palavra. Então venha para cá, e daqui a gente pode ir para lá juntos, louvar o Senhor, tá bom? Quarta-feira nós temos nosso culto de estudo da palavra aqui. Temos estudado quem sou eu na Bíblia, pegando um personagem da Bíblia e tentando nos identificar em alguma situação da vida deste personagem e trazendo as aplicações para a nossa vida. Quarta-feira, 19h30, você é o nosso convidado. Quinta-feira é o Adolescer, 12 a 17, aqui às 18h30. No sábado, nós teremos a capacitação, 2 horas da tarde. Você que deseja trabalhar com crianças ou foi eleito professor da escola bíblica dominical, independente da idade, você precisa estar aqui. Veja só, essa igreja está fazendo um investimento na sua vida. A pessoa que virá é muito gabaritada para tal, e ela não cobra nada. Sobretudo nós temos despesas de trazê-la aqui, de alimentação, de hospedagem, de oferta de amor. Então essa igreja vai estar investindo para que você esteja aqui se capacitando, abençoando e sendo abençoado por Deus. Sábado, 2 horas, esteja aqui, porque estaremos juntos celebrando ao Senhor e aprendendo mais de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana repleta de bênçãos, de conquista, para a glória do Senhor, e que tenhamos todos o mês de março aí, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos encerrar cantando? Dá para encerrar cantando? Vamos encerrar cantando após o cântico. Então estamos assim encerrados. Que a graça do Deus Pai, o amor de Cristo Jesus e o consolo do Santo Espírito seja sobre cada um aqui nesta noite, sobre cada um que está celebrando conosco em casa, com seus familiares, para todos sempre. Amém, amém. Após esta canção, estamos todos encerrados. Vão em paz. Não pare. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue
Não pare, querido. Assuma o teu chamado. Pega essas redes e chega adiante. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome de Jesus. Diga: eis-me aqui para o Senhor. Em nome de Jesus.